Para marcar a campanha do Outubro Rosa, nós reservamos na última semana do mês um espaço de conteúdo dedicado 100% às mulheres que fazem a pecuária de sucesso do Brasil. Lideranças e gente de muita garra que mostram o valor do talento feminino em todas as questões que envolvem as fazendas, a criação e a produção animal, com um olhar diferenciado e agregador. Hoje destacamos o trabalho de duas pesquisadoras que encontramos no Nordeste durante a Festa do Boi de Parnamirim. Uma é a chefe geral da Embrapa Semiárido e outra, uma professora inspiradora e cheia de alunos e seguidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acompanhe. E na nossa semana especial, engajados na campanha do Outubro Rosa, a gente recebe hoje a Maria Auxiliadora Coelho de Lima, que é a chefe geral da Embrapa Semiárido. Muito bem-vinda ao Noticiário Tortuga. Muito obrigada pela receptividade e por nos receber aqui também. Comenta pra gente como é que estão os projetos, tudo que vocês estão estudando e pesquisando lá na Embrapa Semiárido, em Petrolina. A Embrapa Semiárido é um dos centros de pesquisa da Embrapa que tem um objetivo e uma missão muito clara associada à região semiárida. Então a gente trabalha com todas as atividades econômicas, com os recursos naturais, com a diversidade do ambiente semiárido para promover o desenvolvimento. Então a gente tem enfoque em todas as atividades agrícolas e pecuárias dessa região. Então temos uma experiência muito boa com a agricultura irrigada, nos sistemas de produção de fruticultura, por exemplo, associando culturas de importância, inclusive para a exportação no país, como manga e uva, mas também outras que têm foco no mercado interno e que promovem o desenvolvimento dos vários estados da região. No enfoque da agricultura dependente de chuva, que não obtém os esforços ou os benefícios da irrigação, a gente tem trabalhado com tecnologias de convivência com o semiárido. É um tema amplo e nesse tema a gente agrega tanto os sistemas de produção associados ao ambiente semiárido, e esses sistemas são as culturas tradicionais integrados com a pecuária, porque um dos modelos mais importantes que a gente tem enfocado na nossa pesquisa é ter a oportunidade de integrar a pecuária e a agricultura nesse ambiente das comunidades rurais da agricultura familiar do semiárido. E no caso da pecuária, temos uma ênfase importante para a caprino-ovinocultura. E nessa estratégia de convivência com o semiárido, essa atividade somente se consolida quando a gente utiliza espécies forrageiras adaptadas ao ambiente semiárido. Então temos um componente forte de pesquisa associado a alternativas forrageiras para essas espécies, utilizando principalmente plantas nativas ou plantas adaptadas ao ambiente, que têm condição de sobreviver em períodos de escassez de chuva e com isso manter os rebanhos com uma oferta alimentar adequada para manutenção nessa época. Temos também uma estratégia importante de diversificar a pecuária e nisso o rebanho CID é um elemento importante para a gente. Nós temos um rebanho que é um rebanho isolado, preservado na Embrapa Semiárido. Essa é uma riqueza genética que precisa estar a serviço dos criadores. Nosso desafio, portanto, é utilizar esses animais como modelo de produção para agricultores de diferentes portes, pequeno, médio ou grande agricultor do semiárido, e com isso também fortalecer a genética desses animais que se caracterizam pela rusticidade, pelo bom rendimento nessas condições e pelo baixo requerimento alimentar comparado a outras raças que têm sido exploradas também na região. Então, desse conjunto de informações que a gente trabalha, qual é a ênfase? Trazer oportunidades em que a gente alie o que nós temos de espécies, de culturas adaptadas às condições de semiárido, com a oportunidade de introdução de novas culturas, mas usando o benefício de espécies que estão ali convivendo nesse ambiente e que possam ter um requerimento de água menor. Mas quando a estratégia é atender a agricultura familiar, por exemplo, a gente precisa usufruir dos benefícios que o próprio semiárido possui, a biodiversidade natural e associando isso à oportunidade de armazenar adequadamente a água de chuva que nós dispomos. Ela é escassa, ela é restrita a um período específico do ano e nós precisamos aliar tecnologias que preservem essa água por um máximo de tempo. Então a gente fala sempre em convivência com o semiárido como nossa base de informação dentro das pesquisas da Embrapa Semiárido, e essa convivência ela se estabelece quando a gente utiliza as tecnologias de captação, armazenamento e uso da água
com uma estratégia de manejo tanto para a agricultura quanto para a pecuária e que esses elementos em conjunto possam ser integrados, fortalecendo a atividade econômica. É uma estratégia ampla e, digamos assim, ela é transversal aos nossos projetos de pesquisa, né? Quando a gente trabalha com esses projetos, esses elementos têm que estar permeando os conceitos de sustentabilidade. E aí a gente agrega quais são os principais problemas. O problema é a alimentação do rebanho, então tem uma estratégia específica. O problema é praga, é doença para a cultura. O problema é uma restrição de cadeia em que a gente precisa colocar elementos novos, e esses elementos novos podem estar, inclusive, no extrativismo de culturas nativas do semiárido, como o umbuzeiro, que é uma planta emblemática para a gente. E essa planta tem uma capacidade produtiva fantástica, em harmonia com o ambiente natural, né, que pode ser utilizada de maneira extrativista, mas pode também compor um modelo de produção próprio que tenha práticas conservacionistas atreladas a ele. Então a gente tem desafios muito grandes, né, para promover a agricultura e a pecuária no país. Mas a gente tem um esforço e a missão da Embrapa é essa, é trazer, né, elementos que possam ajudar o agricultor, né? A gente só se satisfaz com o nosso papel como instituição quando o resultado que a gente gera na pesquisa, ele é adotado por um produtor e ele traz benefícios para esse produtor. Então esse é o nosso grande, digamos, retorno que a gente recebe pelo trabalho. E para que a gente não perca esses valores, esses talentos e essas vantagens, né, das pesquisadoras, das produtoras, das fazendeiras, a gente vai lembrar para todo mundo a importância do Outubro Rosa. Deixa seu recado, Maria Auxiliadora, para as nossas telespectadoras e também para as suas famílias, seus maridos, seus filhos, da importância desses exames. Em todas as áreas, né, a mulher é a maioria no país, né, na agricultura, na atividade do comércio, em qualquer área. Então a gente tem um papel muito relevante nesse país. Então, por esse papel que a gente desempenha, se cuidar, né, ter o compromisso, né, consigo mesmo de fazer exames regularmente, de promover ações que possam melhorar a sua qualidade de vida, né, preocupar-se com a sua saúde, porque a mulher, em muitos momentos, ela é o centro da família. Então, quando se perde isso por um descuido, muitas vezes por não ter a informação devida, a gente tem uma desestruturação da família pela perda desse ente feminino. O número de mulheres que morrem por câncer de mama e outros no Brasil ainda é muito alto, né, comparado a outros países. Então, a gente precisa reduzir essas estatísticas e depende das nossas iniciativas também. Cada uma de nós fazendo o nosso papel e conscientizando a mulher que está do nosso lado para poder fazer o mesmo e se prevenir. Depois dessa conversa ótima com a chefe-geral da Embrapa Semiárido, a gente traz aqui mais uma pesquisadora, a Estela Antas Urbano, que é zootecnista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora do GFORP, que é o Grupo de Estudos em Forragicultura e Produção de Ruminantes. E ela está com todo o grupo de alunos aqui da universidade numa demonstração de um estudo muito importante com a raça Santa Inês. Conta pra gente um pouco mais sobre esse estudo, sobre o trabalho de vocês, os propósitos e bem-vinda ao Noticiário Tortuga. Obrigado. Olá, gente. Nós estamos lá na universidade, onde instalado lá na unidade acadêmica especializada em ciências agrárias, nós temos lá o GFORP, que é o grupo de estudos. Nós temos uma situação, uma proposta diferente do que geralmente é feito na ovinocultura, que é a condição de confinamento. Então, o nosso propósito é produzir carne ovina de qualidade num custo reduzido através da pastagem com o uso de suplementação. Então, o nosso manejo hoje, ele difere do manejo que tem sido majoritariamente conduzido pelos produtores de ovinos, pelo fato da gente contar aí com a pastagem, no nosso caso, a pastagem de capim-maçai e de algumas braquiárias, como sendo, de fato, a base da nossa nutrição, tá? Então, nós temos conseguido já, ao longo de 5 anos, ter parâmetros qualitativos de carne que são muito consideráveis, né? Bem positivos aos nossos olhos. Então, a nossa média, por exemplo, de força de cisalhamento da carne está aí na casa dos 3,2 kg força, o que configura uma carne muito macia e de excelente qualidade. Nós temos um rebanho
estabilizado em 70 matrizes. Nós trouxemos para cá, para a exposição, com muita alegria, né? Depois de 5 anos de controle e de seleção, vieram para cá para que a gente pudesse expor e mostrar ao público o resultado do nosso trabalho. E aí, com o passar do tempo, a gente teve uma melhoria genética considerável e que nos encorajou a trazer para cá, para a vista dos técnicos, dos criadores, né? Para que todos pudessem ver que realmente trabalhar é o caminho para que a gente possa ter algum resultado considerável. Olha aí a baia ali das ovelhas do GFOP, chama atenção, todo mundo para olhar. E aquele quadro, né, que você estava falando sobre a pesquisa, os dados, os índices, ele também é muito discutido, né? Nós reunimos naquele banner os principais índices produtivos do nosso sistema de produção. Então, tudo que está lá é média de 5 anos. Chama a atenção ali, por exemplo, a nossa taxa de prenhez. Fazemos uma estação de monta anual de 45 dias e aí a gente tem uma taxa média de prenhez de 96,5%. O resultado da reprodução traz para a gente o agregado de tudo que se faz na nutrição e na sanidade, né? Então são dados importantes. Outros dados que se destacam ali são os nossos dados de peso à desmama. Nós temos hoje uma desmama feita aos 84 dias e um peso médio ali da ordem de 19 quilos. Outro dado importante é a idade e o peso ao primeiro encarneiramento das matrizes, né? Então nós temos matrizes jovens que entram na primeira estação de monta com 8 meses, pesando 60% do peso à maturidade, isso aí dá pra gente 28 quilos, né? A nossa idade média ao abate também é na casa dos 8 meses. Tivemos esse ano, por exemplo, a felicidade de abater animais com 3 meses e 17 dias, pesando aí 33 quilos. E ali, para coroar o nosso banner, né, a nossa média lá de qualidade da carne, que é a força de cisalhamento. A nossa maior força motriz, nosso alunado, né, eu faço questão de deixar isso. Eles estão ali olhando a nossa entrevista, né? Eu sou muito agradecida ao grupo de alunos que está comigo. Faço questão de deixar isso bem claro, sempre digo isso para eles, né, para que eles vejam do que eles são capazes de fazer. Agora, deixa eu te perguntar, mesmo você estudando, pesquisando, constatando a viabilidade desses sistemas de produção com, né, capins bem produtivos, em que pode contribuir também as tecnologias de nutrição e suplementação nesses modelos? Não temos condição de executar o nosso trabalho sem suplementação, isso aí é fato. A gente não consegue, de forma nenhuma, deixar de usar a tecnologia. O caminho passa pela evolução da tecnologia. Então, a gente precisa, claro, de um suporte mineral excelente, a gente precisa de uma estratégia de suplementação bem delineada e bem executada ao longo do ano, de acordo com a variação da qualidade da pastagem. Claro, isso aí é totalmente ligado à nossa condição de clima, né? Então, nós temos aqui uma distribuição de chuvas irregular e essa distribuição de chuvas ela vai diretamente na qualidade do pasto. Por causa disso que a gente precisa ser muito firme na estratégia de suplementação. Então, sem qualquer dúvida, a gente não tem como executar o nosso trabalho sem usar uma suplementação de qualidade. Tá certo, professora Estela, super empolgada aqui contando do estudo do GFOP e a gente vai agora pedir que você, essa força feminina, também dê o recado na nossa campanha, na nossa semana especial do Outubro Rosa. Bom, nós estamos aí no mês que é nacionalmente dedicado, né, à prevenção do câncer de mama, né? Então, fica um alerta para todas as mulheres, né? Vou, claro, dar um enfoque à mulherada do agro, a mulherada que está na lida diária, né? Todos nós sabemos que o agro, ele tem uma pegada mais forte, a gente precisa de mais força, precisa de mais dedicação, mas sem qualquer dúvida, tem que sobrar tempo para a gente fazer aí o trabalho de prevenção. Então, não podemos dar bobeira.